Paz e graça, igreja. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o poder da fé, que está em Marcos, no capítulo 11, no versículo 20 ao 26. Amém? E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara, desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará a vossa ofensa. Amém? O que Jesus quis dizer aqui, é que tudo, quando em oração pedimos ao Senhor, seja qual for o nosso pedido, nós temos que ter a certeza que já recebemos. E ele também nos adverte aqui que se tivermos alguma coisa contra o nosso irmão, precisamos perdoar. Daí sim, se em oração pedirmos tudo e crer sem nada duvidar no nosso coração e ter um coração perdoador, aí sim podemos mover montanhas. E eu gosto de uma passagem bíblica que ela nos fala o seguinte: é totalmente pelo poder da fé. É sobre uma mulher enferma que há 12 anos padecia de uma hemorragia. Imagina como não se encontrava essa mulher. Fragilizada, humilhada, porque ela era considerada imunda. Ela se encontrava na mesma situação dos leprosos. Não podia aparecer em público, porque senão eles eram criticados, apedrejados, E essa mulher estava na mesma situação, considerada imunda. Que tristeza, Segundo a palavra, esta mulher tinha posses e ela havia gasto todos os seus bens com essa doença. E já havia usado de todos os recursos da medicina da época. E tudo foi em vão. Mas um dia, ela ouviu falar de Jesus. E ela sabia mais ou menos o local aonde ele estaria. E ela tomou uma decisão, saindo às escondidas para que ninguém notasse, mas ela foi se encontrar com Jesus. E lá vinha Jesus, naquela multidão.
Aí ela disse consigo mesmo: ah, se eu poder tocar na pontinha da sua veste, eu serei curada. E foi o que aconteceu. Na mesma hora que ela tocou na veste de Jesus, a sua hemorragia estancou. E Jesus imediatamente disse: quem me tocou? Os discípulos disseram: mestre, como? Quem te tocou? A multidão te aperta e tu perguntas quem te tocou? Mas Jesus insistiu: quem me tocou? Porque de mim saiu poder. E a mulher, sem mais poder ocultar-se, se apresentou na frente de Jesus e contou o ocorrido. E Jesus disse: mulher, a tua fé te salvou. Vá em paz. Jesus não só curou a sua enfermidade, como também salvou e deu a paz que ela tanto precisava. É esse Jesus a quem nós servimos. Esse Jesus continua o mesmo. Ele só está esperando o meu toque, o nosso toque. Nós precisamos decidir tocar em Jesus. Irmãos, pelo poder da fé, nós podemos tocar na pontinha da sua veste e sentir que dele sairá poder. Amém? Vamos orar? Ó Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Deus amado, abençoa a Tua igreja, Senhor. Cuida de cada irmão, cada irmã, Senhor. Usa, Senhor, cada um segundo a Tua vontade e o Teu querer. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Ter essa fé, Senhor, inabalável, Senhor. Essa fé, Senhor, que podemos crer e ver as Tuas maravilhas. Muito obrigado, ó Deus. Obrigada, Senhor, por tudo que Tu tens feito. Abençoa, Senhor, este culto, Senhor. Abençoa todos os louvores, Senhor, as orações. E abençoa também a palavra, Senhor, que vai ser ministrada. Nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Porque Ele é Deus e tem o controle de todas as coisas. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Nele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for,
Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus e Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe a hora certa e o tempo certo. E Ele tem o controle de tudo e tem cuidado de mim e de você. Deus abençoe e lembre-se, Deus é Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quero convidar os irmãos para estarmos louvando ao nosso Deus maravilhoso, porque Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Vamos lá? Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir, mesmo sem nada falar. Tu já sabes o que eu vou pedir. Espírito, leva pra Deus o que eu preciso. Sabes muito bem, me conhece como ninguém. Espírito que intercede com gemidos por minha vida, vem, apodera-te de mim. Vem, quero mais de ti. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir, mesmo sem nada falar. Tu já sabes o que eu vou pedir.
Espírito que intercede com gemido por minha vida, vem, apodera-te de mim. Vem, quero mais de ti. Vem, quero mais de ti. Estamos aqui mais uma vez no nosso culto de oração e quero convidar os irmãos para estarmos orando por todos os médicos, enfermeiros que estão em frente, cuidando dos doentes, das pessoas que estão sendo contaminadas mais uma vez com esse vírus. Pedimos que o Senhor nosso Deus dê sabedoria aos médicos, dê paciência e que o seu amor derrame sobre a vida dessas pessoas que estão se dedicando cada vez mais, que estão fazendo trabalho dobrado porque os outros colegas estão doentes também. Ó Senhor nosso Deus, nós te entregamos toda essa situação em tuas mãos, Pai. Nós sabemos também que tu tens o controle de tudo. Pedimos também, Senhor, que tu nos dê sabedoria para lidar com essa situação do calor, o calor que está deixando as pessoas aflitas, agoniadas, que não estão suportando, Senhor. Dá entendimento para elas, para que elas possam compreender, que elas possam aceitar, mesmo sabendo que é difícil. Muitas pessoas desmaiando, muitas pessoas passando mal. Ó Senhor, tenha misericórdia do teu povo. Misericórdia, Senhor, do planeta Terra que está gemendo, está sofrendo. A gente tem visto os acontecimentos. Sabemos também, Senhor, que nada acontece sem o teu querer. E é por isso que nós entregamos tudo em tuas mãos, Senhor. Também viemos te pedir perdão, Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa nação. Perdoa, Senhor, a nossa igreja, Senhor. Perdoa, Senhor, enfim, o teu povo que perece por não ter conhecimento da tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nós precisamos de ti. Vem com teu socorro, bem presente, Senhor, nesses dias tão difíceis. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, viemos, Senhor, te agradecer por mais um dia. Podemos estar, Senhor, reunidos em teu nome. Deus Todo-Poderoso, também te agradeço, Senhor, pelos livramentos que tem nos dado, Senhor, diariamente. Deus, nós não imaginamos quantas coisas ruins Deus nos livra todos os dias. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para conosco. Senhor, Deus Todo-Poderoso, hoje o motivo de nossa oração, Senhor, são as famílias. Deus, eu te peço para que venha dar o direcionamento, Senhor, para cada membro das famílias, que eles possam dar, Senhor, segundo a tua palavra, segundo o teu querer. Senhor, Deus Todo-Poderoso, que tu tenhas, Deus, liberdade de entrar nos lares, estar no seio de cada família, Senhor, ser o pilar que sustenta todas as casas, Deus. Que o Senhor possa estar, Senhor, em primeiro lugar, em cada lar, no meio da família, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, que Deus possa olhar, Senhor, por cada um, porque muitas famílias têm passado necessidade nessa pandemia. Muitas famílias, Senhor, têm se desfeito, mas que Deus possa, sim, Senhor, resgatar e formar novamente, Senhor, aquela família, Deus, cheia de amor, cheia de esperança e confiantes em Deus e que tudo vai ser restaurado. Deus Todo-Poderoso, posso olhar, Senhor,
pelas famílias, Deus, que estão passando por algum momento difícil, que Deus possa estar, Senhor, dando a solução para eles, que eles não venham a desanimar, Senhor, que eles venham crer, que eles venham ter fé e coloquem diante de Ti, Senhor, todos os seus problemas, suas necessidades e espere no Senhor. Deus, eu também Te agradeço, Senhor, porque muitas famílias, Senhor, têm muito ao que Te agradecer. Mesmo em meio a essa pandemia, Senhor, não perderam o seu trabalho, não perderam sua casa, tiveram o que comer, Senhor, não perderam entes queridos. Deus Todo-Poderoso, nós também temos que Te agradecer por essas famílias. Senhor, assim encerro, Deus, Te pedindo mais uma vez o direcionamento para as famílias, Senhor. Que tudo seja decidido, Senhor, conforme a Tua palavra, Senhor, conforme o que Tu queres para cada um. Em nome de Senhor. Graça e paz, irmãos. Queria convidar os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 10, dos versículos 1 até o 15. A palavra do Senhor diz assim, começando ali no versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitam a quem vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isso é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isso é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Essa palavra aqui me veio, estou num grupo de intercessoras, e aí tinha uma mensagenzinha daquelas que elas mandam de bom dia, né? E falava essa mensagem, falava exatamente esse versículozinho aqui, ele chamou muita atenção minha essa semana. Aqui do versículo 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Esse versículo aqui porque chamou muito a minha atenção. Como eu pedi oração lá para os irmãos, né? Segunda-feira passada faleceu um rapaz lá no jiu-jitsu e fazia muitos meses que eu não fazia caminhada, e nesse dia eu fui. Eu pego carona com o meu marido, né? Até a academia dele e vou caminhar, e daí eu volto e fico esperando ele terminar o treino dele para a gente vir embora. Eu já tinha feito minha caminhada, estava esperando. E aí desceu o rapaz correndo, dizendo que alguém passou mal. E eu, assim,
como esposa, né, a primeira preocupação minha foi com o meu marido, né? Eu perguntei ao Vanderlei e ele falou, não, é outro. E aí eu não subi, deixei eles lá resolvendo, né, porque só homem fazendo, pensei, é normal entre eles, né, normal, entre aspas, eles, alguns golpes que eles dão, às vezes apagarem por alguns instantes e voltarem, né. E aí o rapaz desceu de novo, bem agoniado, disse que não estava conseguindo chamar para o SAMU, daí eu fui para ajudar ele, né, para chamar o SAMU, e aí vi que a coisa era mais séria, e aí eu fui entrar na sala, e aí quando eu fui entrar na sala, assim, eu olhei para o olho já do rapaz, e me veio muito forte de perguntar para ele se ele aceitava Jesus como Salvador da vida dele, como o único Salvador da vida dele. E eu não fiz isso, vendo a agonia toda dos rapazes, assim, eu não vou perguntar isso, porque vai que eles pensam que eu estou dizendo que ele morreu, né? Então, não queria assustar eles e não falei. E só tirei daí os kimono, que eles encheram de kimono embaixo do pescoço dele, e aí trancava mais a respiração, só tirei os kimonos. E o Vanderlei pediu para eu sair da sala, não sei se ele ficou com medo de eu me assustar, ficar nervosa, então eu saí da sala e eu fui lá para um cantinho orar. Fiquei orando lá embaixo e chegou o bombeiro, chegou o SAMU e eu fiquei orando o tempo todo, fiquei orando lá embaixo. E aí depois saiu o SAMU e disse que foi óbito, né? Não tinha mais o que fazer. E o Vanderlei foi lá embaixo e me puxou, pediu para mim para eu estar orando, né? E eu subi lá na sala de novo, e quando eu entrei na sala, eu ouvi eles todos assim, isolados, abaixados assim, e eu me acovardei novamente e não consegui orar em voz alta com eles, só baixei minha cabeça ali, orei quietinha, e cada um acredito que fez a sua oração, e eu vi eles muito perdidos. E depois eu fui para casa pensando, e aí me veio essa palavra e me veio bem forte, né? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele que não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue. E às vezes, muitas vezes, Deus coloca a gente em algumas situações e a gente acaba se acovardando, com medo de ser inconveniente. Eu vou dizer que eu tive muito medo, sim, de ser inconveniente, de magoar as pessoas com alguma coisa que eu falasse, de eles que eles estavam ali reanimando ele, né? Todos os amigos do jiu-jitsu. Eu fiquei com temor de eles acharem que eu estava dizendo, ele já morreu, não tem mais o que fazer. E aí eu me acovardei. E não falei, né, para o rapaz, não perguntei se ele aceitava Jesus como Salvador da vida dele. E depois, pela segunda vez, me acovardei quando meu marido foi lá embaixo me buscar para eu orar. Às vezes eles precisavam, aquele era o momento de eu ter falado do amor de Deus para eles, né, e eu me acovardei e não falei. E eu fui para casa, eu pedi muito perdão para Deus, eu pedi perdão para Deus por eu ter me acovardado, pedi que o Senhor me desse coragem, que o Senhor me desse coragem, que o Espírito Santo falasse alto aos meus ouvidos, quando fosse para mim estar orando, para eu estar intercedendo por alguém, para eu estar falando no nome dele para alguém. E eu tenho muito medo de ser inconveniente, muitas vezes eu deixo de falar de Deus, né? E muitas vezes a gente, às vezes, perde as oportunidades e pessoas estão deixando de ser salvas porque elas não conhecem. Aqui no iniciozinho do versículo 10, do capítulo 10, diz assim, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então eu via lá que eles viam eu orando, e o rapaz depois disse, olha, tua mulher não parou de orar um minuto, cara, tua mulher estava lá orando. E tu vê que eles têm sede, mas não sabem como buscar, não sabem como orar, não sabem. Às vezes tinha um bem perdido ali, ele dizia que o espírito do rapaz ainda estava ali,
E tu vê que às vezes as pessoas estão perdidas e querendo conhecer esse Deus que a gente conhece, muitas vezes a gente não está falando, né? E eu peço ao Senhor que me dê coragem para estar sempre falando do amor de Deus para as pessoas. Bom, irmãos, eu tive que dar uma cortadinha aqui no vídeo, que eu tive que sair, mas a palavra que eu tinha que compartilhar com os irmãos era essa, que a gente não deixe de falar do amor de Deus para as pessoas, da salvação para as pessoas, que a gente não perca as oportunidades. As pessoas estão sedentas para saber mais de Deus, para conhecer esse Deus que a gente conhece, e que a gente venha aproveitar todas as oportunidades. Vou convidar os irmãos a estarmos orando agora. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos por mais esse momento. Obrigada por mais esse momento na tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, que ela sempre fala conosco, Pai. Que o Senhor continue usando a tua palavra para falar aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo venha tocar nos nossos corações para a gente estar falando mais do teu amor, da tua palavra para as pessoas, para a gente não ter vergonha, não ter medo, para a gente ter coragem, Pai, de falar, levar o teu evangelho, Pai, para as pessoas. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Também peço ao Senhor que tome conta de cada um dos nossos irmãos que congregam com a gente, de suas famílias. Peço que o Senhor guarde a vida de cada um deles, Senhor, que o Senhor use a vida de cada um deles, Senhor, para falar mais do teu amor para as pessoas, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos.